Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um react, dessa vez ao Rodrigo Góes, lá no Inteligência Limitada, falando sobre o caso da Luana Andrade, a modelo e apresentadora que infelizmente veio a falecer semana passada durante um procedimento de lipoaspiração. Então vamos usar esse react para falar um pouquinho sobre biologia, padrão de beleza e tudo mais que der para encaixar, não é? Então a modelo Luana Andrade, ela trabalhava, se eu não me engano, no SBT, foi fazer um processo de lipoaspiração no joelho e infelizmente veio a falecer por consequências desse processo de lipoaspiração. Para quem não está familiarizado, o processo de lipoaspiração é um processo estético de retirada de gordura. Então o nosso corpo, ele produz energia através dos carboidratos, principalmente. Carboidratos são o que a gente chama popularmente de açúcares. Os açúcares são presentes na maioria dos alimentos que a gente come. Existem alguns alimentos que têm mais proteína, mas o carboidrato tá lá, tá na maioria dos alimentos. Então, no nosso contexto brasileiro, acho que o alimento que a gente mais come, que é rico em carboidratos, é o arroz, feijão e o macarrão em terceiro lugar, vamos dizer assim. Então, é desses alimentos que a gente principalmente tira energia. Só que quando o corpo não tem energia, ou quando o corpo já tem toda a energia que ele precisa, mas a gente continua comendo, o corpo vai requisitar gorduras, os lipídios, numa linguagem mais acadêmica, por isso lipoaspiração. Então, o corpo a gente engorda e acumula gordura, principalmente na região abdominal, porque é a reserva. Pense num carro. Todo carro, principalmente os mais recentes, tem o tanque reserva, que é a gasolina que ele vai utilizar se estiver no limite, que é o reserva para você ir para o posto de gasolina abastecer. Nosso corpo tem um mecanismo de reserva que é suficiente para te manter vivo para você fazer a próxima alimentação. Pense que no contexto que nosso corpo evoluiu, não é o contexto atual, de que a gente vai lá no mercado, pega carne na Friboi e tudo mais. Nosso corpo evoluiu dentro da mata, dentro da floresta, dentro de ambientes onde não era garantido que você ia ter comida todo dia. Você podia ter alimentação de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Então o corpo ele armazena gordura, principalmente na região abdominal, para quando precisar não entrar mais carboidrato, chegar na reserva, ele vai gastar essa gordura. Por isso que o processo de emagrecimento, né, ou o processo de engorda, de você ganhar peso, está associado a déficit ou superávit calórico. O déficit calórico significa o quê? Para você emagrecer, você precisa gastar mais calorias do que você ingeriu. Então, se você ingere 2.000 calorias por dia, você gasta 2.500. Por quê? O seu corpo vai começar a pegar o tecido de reserva para alimentar ele, e aí você vai começar a perder essa gordura que foi acumulada e vai começar a perder peso. Para ganhar peso, você precisa consumir mais calorias do que o seu corpo gasta. Então, vamos dizer que você gasta 2.000 calorias por semana, por dia. Você vai ter que consumir 2.500 para ganhar peso. Bem? E é por isso que muitas vezes se vai para procedimentos estéticos, porque algumas regiões é mais difícil perder, dependendo do seu metabolismo, dependendo do seu corpo, e muitas vezes demora mais tempo do que nós queremos, né? Então, o processo de emagrecimento, principalmente o processo de emagrecimento saudável, ele demora às vezes muito mais tempo do que a pressão estética, do que a pressão social e do que a nossa pressão individual quer. Um processo de emagrecimento às vezes pode demorar muito tempo, principalmente um processo de emagrecimento saudável, porque a gente tem sim atalhos que podem ser utilizados, como por exemplo medicamentos não recomendados, processo de emagrecimento de fome, que você vai perder peso bem mais rápido, mas você não vai perder peso da maneira saudável. Porque ficar sem comer só para perder peso vai fazer você perder a gordura, mas vai fazer você provavelmente ficar sem vitaminas, sem minerais, sem um monte de coisa. Porque apesar de hoje ser, hoje a alimentação não ter, a gente não ter muito essa visão, mas a alimentação antes de tudo, ela é uma necessidade fisiológica. A alimentação é uma necessidade de jogar dentro do nosso corpo nutrientes que ele precisa para continuar sobrevivendo.
Lógico que tem outras etapas da alimentação, como o prazer, como a questão social, como reunir um grupo numa churrascaria ou na laje da sua casa para fazer um churrasco, momentos afetivos, de amar a comida, amar estar junto num almoço de domingo junto com na casa da sua avó, que é uma macarronada com frango. Mas antes de tudo, a gente tem que lembrar e trabalhar e retrabalhar e lembrar que a alimentação também é uma necessidade fisiológica. A alimentação não pode atender só os nossos prazeres. Ela também tem que atender as necessidades do nosso corpo. Por isso que o processo de emagrecimento principalmente com a tecnologia que nós temos, e se você tiver condições financeiras, é muito importante que seja guiado por profissionais da área, como nutricionistas, endócrinos e tudo mais. E também pelo seu estudo, porque a gente tem muita informação e muitos profissionais fazendo até conteúdo na faixa pra gente no YouTube, no Instagram. Lógico que não é o super ideal, mas que dá pra ajudar a gente ter um processo de emagrecimento saudável. Beleza? Vamos lá pro vídeo? Vamos reagir lá ao Rodrigo Góes e comentar mais sobre esse assunto. Antes de nada, sei que é muito triste a gente falar sobre esses assuntos quando acontece uma morte. Mas é que, infelizmente, essas mortes não param de acontecer, né? E é muito triste, é doloroso todo o sentimento à família da Luana. É uma perda, uma moça jovem. Deve ser muito doloroso, mas infelizmente a gente tem que utilizar a pedagogia para falar sobre esses assuntos e para alertar sobre esses assuntos. Não é farmar em cima da morte de uma pessoa, mas é tentar orientar as outras pessoas que estão se atentando a esse caso, estão consumindo sobre esse caso, sobre o cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo, falar sobre as questões que levaram, como pressão estética, como pressão de beleza, refletir sobre toda essa sociedade que a gente criou, toda essa cultura que a gente criou, em que pessoas se veem presas e se veem em práticas totalmente não saudáveis para a mentalidade, para o corpo dela, por conta de várias coisas, sabe? Eu sei que pode vir o papo de não, mas cada um faz o que quer, pressão nenhuma, isso é mimimi. Mas, como eu sempre falo nesse canal, eu tô aqui todo dia tentando bater na porta e falar, gente, a gente não vive num mundo individualista. A sociedade tem pressão sobre a nossa cabeça. Os elogios, a profissão. Eu sinto que pessoas que trabalham em profissões que a beleza é levado muito em consideração devem se sentir pressionadas todo dia, sabe? Em fazer procedimentos estéticos, em fazer tipos de cirurgias, em treinar pra caramba, em fazer academia pra caramba. E o que passa do limite do saudável, sabe? As pessoas que trabalham nesses ramos, e a gente precisa conversar com isso, que envolve artes cênicas como teatro, filmes, novelas, pessoas que trabalham como apresentadoras, pessoas que são dançarinas em programas como o programa do Faustão, do Hulk, do Domingo do Legal. Elas passam por um tipo de pressão que você pode pensar que é idiota, né? Ah, a pessoa já é linda e tá num tipo de pressão? Tá, porque ela muitas vezes vai ser pressionada e vai criar um monte de construções na cabeça dela de que ela tem que manter todo um status físico, social, ser num nível sobre-humano, senão ela não vai continuar tendo emprego. Imagina como é essa pressão. E imagina como é pro psicológico raciocinar e desenvolver um psicológico que você sente que você é só um corpo, por exemplo. Onde a sua inteligência não conta, a sua personalidade não conta, por exemplo. Então por isso que, apesar de ser uma situação muito triste, eu acho que é essencial a gente conversar sobre esse assunto. Bem, vamos lá pro vídeo. Nossa, ano que vem, eu acho, cara. E de mulher? De mulher, cara, eu não acompanho muito bodybuilding feminino, que eu não acho uma categoria tão legal. Eu acho que mexe muito com quem a menina é, mais respeito. A gente tem no biquíni a Isa Pessini, que é a melhor do Brasil já há muitos anos, né?
Nós temos na Wellness a Franciele Matos, que eu acho que ela ganhou de novo, e na segundo lugar uma... Só para entender essas brasileira. categorias, qual que é... A cada categoria, o uso do suco aumenta. Qual que é a menos A menos é a forte? biquíni, né? Porque não pode ser muito forte, nem pode ter nenhum tipo de traço masculino. Aí depois é o wellness. Aí o wellness, a menina já tem que ter coxas muito fortes, então ela precisa de mais drogas, porque não é natural aquela construção muscular. Entendi. Não dá, as meninas têm pouca testosterona. Então é impossível, então elas têm que usar. Respeito também, obviamente. Mas assim, eu não acompanho muito o feminino. Uma outra coisa que a gente percebe também é a mudança da caixa do crânio, né? As mandíbulas, como que chama essa? É aqui, né? Abre Mandíbula. mais, Uhum. os dentes separam também? Separam. E no crânio, o que acontece? É, o GH aumenta. É o Hulk que tamanho, você fala, estrutura né? Cara óssea. do Hulk? Você vai falar. O GH é principalmente nosso hormônio de crescimento, né? Ele trabalha muito em aumentar o esqueleto, né? Tanto que crianças na puberdade que estão crescendo tem uma produção grande de GH, né? Testa do Hulk. Coloca o Hulk aí pra gente ver. Fica... O Hulk é meio isso, né? Ele tem uma testa grande e é quadrado assim, né? Mas é o uso... Mas por quê? O osso mexe o no osso? GH cresce tudo. Seus órgãos, estrutura óssea. Porque o que acontece a gente? A gente para de crescer o osso, chega uma idade ou não? Ele sempre tá crescendo? Isso eu não sei, cara. Mas Na minha área. ele estimula isso. Mas ele estimula o crescimento. Ele estimula o crescimento. Eu também não vou saber dizer se para de produzir GH, eu acho que não. Mas você vai chegar, vamos dizer assim, você tá na adolescência, sua construção de GH, daí depois que cresceu o quanto queria crescer, o quanto a genética predispôs a crescer, você vai ir para um basal que não influencia tanto mais o crescimento, você não continua crescendo, tá ligado? Acho que os únicos órgãos que continuam crescendo é o nariz e as orelhas, mas num nível tão baixo que você não percebe que ele continua crescendo. Ósseo e o crescimento dos seus órgãos. Tá. Então, assim, o GH é muito arriscado quando você usa a longo prazo. Você pode ter uma hipertrofia do coração, você pode ter algum problema ósseo. Você não sabe o que vai acontecer. Mas teve uma época que era moda usar GH nem pra competição, né? Que era o combo do verão, né? Exato. E Testosterona, nem esse GH. uso também é... Não é... Cara, nada pra fim estético é recomendado. Entendi. Hoje eu até tava esperando o táxi e encontrei um endócrino. Ele falou, você reagiu a mim no Fantástico? Sério? Eu nem lembrava. Eu tenho o site Bomba Tô Fora, depois você dá uma olhada, rapaz. Depois você dá uma olhada lá, rapaz. Eu conversei com ele também acredita que a situação tá um pouco fora de controle. Tanto que o CFM teve que Você viu? emitir uma A nota. menina morreu porque foi fazer uma lipo no joelho, Eu fiz um vídeo sobre. Cara, isso é um teve bastante absurdo view. tão grande. Você vê a menina? Não precisava, né? Mas é aquilo que eu te falo, a pressão estética pega todo mundo de jeito, cara. Ela vai ser a única pessoa que vai ver uma gordurinha Cara, sabia que eu não sei, porque a internet é muito cruel. É. Eu fiz um vídeo sobre essa menina e eu fiquei chocado com como as pessoas reparam em tudo e fazem questão de falar. de ofender. Entendeu? E palavras são afiadas. E eu fiz um... E até esse pensamento não é nem julgando Vilela, porque todos nós, quando acontece isso com uma modelo e tal, a gente tem esse pensamento de falar, pô, mas não precisava. Mas, cara, numa situação interna, é muito grande. Tipo, é muito fácil, às vezes, a gente olhar para o nosso senso, mas pense em como nós pensamos de nós mesmos, às vezes, sabe? De como a gente olha pro espelho e deve pensar, provavelmente, pensamentos que ela pensaria, tá ligado? De tipo, nossa, como minha estrutura é toda feia, como eu sou feio, como eu tô desregulado. Provavelmente, cara, e tudo depende do seu referencial. A gente trabalha, muitas vezes, em ambientes que não tem essa estética toda, essa pressão estética toda. Agora, imagina você trabalhar, você viver dentro de um negócio, dentro de um ambiente onde a estética é um dos componentes principais, tá ligado? Onde se fala sobre isso. Porque pense no seu trabalho. Muitas vezes é até angustiante, né? E o trabalho vira assunto de tudo. Hora do café, hora do almoço, intervalo, tá no ônibus, tá no metrô. Sempre é o assunto do trabalho. Até enche o saco, às vezes. Até tem assunto que você falou, galera, vamos conversar de outra coisa, falar do Corinthians, do Palmeiras. Agora imagina num lugar que a pressão estética é a chave, tá ligado? Deve ser assunto em todo lugar também, tá ligado? Deve ser em todo lugar. Ó, você viu que fulano fez tal, você viu que fulano fez tal, você viu que fulana foi recusada por tal coisa. Na internet mesmo a gente vê relatos de modelos, de pessoas que trabalham com isso, porque
foram recusados porque não atingiram peso, não tinha altura, não tinha cor de cabelo, não tinha o volume dos seios que precisava. Cara, é só voltar e ver qual foi. Tem várias épocas que tem várias febres, né? Mas ali, eu lembro muito que na época ali de 2010, a silicone, cara, tava num negócio que, tipo, a maioria das modelos e assistentes de palco, você via em jornal, via na internet falar que fulana colocou não sei quantas coisas de silicone e virava notícia até. A pessoa virava notícia, dava entrevista no TV Fama, a pessoa ganhava uma nota, as pessoas iam atrás e tudo mais, a pessoa era requisitada pela Playboy, era requisitada por revistas. Cara, a estética é em alguns trabalhos, infelizmente, o assunto número 1. Então imagina como deve ser a pressão psicológica, tá ligado? Como deve ser a mente dessa pessoa, pressionada. E não depende só da cabeça dela, porque é muito fácil falar, pô, cara, não teve cabeça, mas é melhor a gente trazer pra nossa realidade. Quantas vezes a gente não teve cabeça no nosso ramo de trabalho, tá ligado? Que às vezes não envolveu estética, mas a gente não teve cabeça e fez uma bobagem também. Não é muito bom comparar jogando nós pra um ramo que a gente não tá dentro, tá ligado? Que a gente só acompanha de fora. Um vídeo, tava na ex-BBB doutora Laís, e o pessoal tava falando do joelho dela. Que joelho, não sei o que lá, não sei o que lá. Então pra você ver. De ser feio? Então, e tipo assim, eu tenho o seguinte, eu vivo da seguinte forma, se eu quero comentar algo negativo, eu não comento. Se eu não gosto de um artista, Exato. eu não vou nunca falar algo ruim pra alguém. Eu não entendo isso, cara. Eu não comento, eu sigo minha vida. Não entendo. Eu comento palavras bonitas. Quer uma coxinha? Vamos pedir uma coxinha pra ele? De catupiry ou não? Não, né? Saudável hoje. Quer comer alguma coisa? Tô tranquilão. Poke, alguma coisa? Tô tranquilão. Sério mesmo? Não quer um poke? Comi no hotel antes de sair. Eu tô com fome aí. Pede alguma coisa pra nós aí. Natural, né? Não vai fazer a gente passar vergonha na frente do rapaz aqui, né? Não, pode comer o que você Confio em quiser. A minha nutrição é flexível, cara. Se é natural, não pode ter frango. Porque o frango tem mais Tem hormônios do hormônios. que o Sério? Mr. Olímpio. Não, só se fosse a granja inteira. Tá louco. Mas a gente tava falando então dessa menina que morreu numa... É uma pena, cara. E eu fiquei muito O que você chateado. falou no vídeo? O que você sabe Cara, eu falei um pouco porque dessa pressão, né? da pressão estética, né? E falei Passou um do pouco ponto. de lipedema, que é O o. que é isso? É porque dizem, eu deixei isso claro no vídeo, que ela quis fazer essa lipo no joelho porque ela tinha lipedema, que é um acúmulo de gordura que é considerado uma patologia que afeta não algumas sabia. mulheres. Muitas meninas têm o corpo magro com as pernas gordas, Sei. entre aspas. Então parece que ela tinha um lipedema, que era um acúmulo que não deixava ela feliz e ela queria tirar. E eu nunca julgo quem faz procedimento, eu nunca julgo ninguém, Também acho que não. Aí, entendeu? Já entendendo o contexto, né? Imagina quantas vezes ela sofreu algum tipo de pressão, porque ela, provavelmente, pelo que eu vi, ela tinha uma vida fitness ativa, ela ia pra academia pra cacete, ela tinha uma rotina de treino, provavelmente uma dieta, passava em médico, mas pela biologia dela, pela genética dela, ela nunca ia conseguir ter as pernas esguias como a estética desse tipo de negócio, desse tipo de trabalho precisa. Então imagina quantos trabalhos, infelizmente, ela deve ter sido recusada, tá ligado? E você pode pensar, mas por que isso entra? Tipo, tem que pensar também que esse é um tipo de trabalho que, infelizmente, às vezes é um tiro muito curto. Infelizmente, quanto mais você vai envelhecendo, mais você vai ser recusado e mais vão te jogar fora. É como se fosse um esportista profissional. Esportistas profissionais, você pode ver que tem esportistas que a primeira chance de sair daqui e ir para um país ganhar dinheiro, ele vai. É porque esse cara é mercenário? Não. Você tem que pensar que esse cara vai trabalhar provavelmente até os 35 anos da vida dele. E tipo, é muito difícil depois ele ir para outra profissão. Ele pode até planejar isso. Mas ele planeja uma aposentadoria. Então você imagina um trabalho fitness, um trabalho de modelo, um trabalho que envolve a estética. A pessoa vai trabalhar até uma certa idade, porque infelizmente vão descartar ela. Vão trocar ela por pessoas mais jovens. Infelizmente, pra cacete. Eu gostaria que não fosse assim, eu acho que o mundo não deveria ser assim. Então imagina, você vai crescendo no mundo e você perde trabalhos por uma coisa que não é que você não tá se dedicando. Tipo, a mulher tá se dedicando pra emagrecer. Só que, cara, ela tem uma questão genética que tem um acúmulo de gordura nas coxas e não tem o que ela fazer, tá ligado? Não tem o que ela fazer. Não importa o quanto ela malhar,
não importa o quanto ela fizer treino, é uma questão que ela não escolheu. Tipo, foi aleatório. Os genes vieram assim e pronto, tá ligado? Só que aí você perde trabalho, só que aí você tem uma pressão das pessoas, você vai ter a pressão estética, você perde capa de revista, você perde a oportunidade, sei lá, fazer uma passarela para uma marca mais top, que vai te dar mais dinheiro, e você lá pensando na aposentadoria, de tipo, pô, preciso acumular o meu dinheiro, sei lá, pra comprar minha casa, comprar meu carro, fazer uma faculdade pro futuro, preparar a minha família. Pô, cara, não tô falando que é a casa dela. Só que imagina que toda essa situação tá dentro de uma pessoa que trabalha nesse ramo, tá ligado? A gente entender toda essa situação pra humanizar mais essas questões e pra gente compreender melhor a vida desse tipo de profissional, tá ligado? Eu quero fazer, tudo bem, cada um, cada um. E eu percebo muita falta de empatia nos comentários, cara. Ah, quê? claro, foi fazer o que não precisava, tipo assim. Né? Cara. Ah, então ela merece morrer. Tipo, Basicamente é isso. é uma lógica estúpida. Ela foi fazer uma coisa que não precisava, então, cara, não justifica, né? Olha lá. A testa do Hulk. É. Esse cara cheira a suco. Não, Hulk, ele foi feito no suco, Foi feito né? no suco, no raios gama. Raios gamas. Né? Pior do suco, né? Que se você não vira o Hulk, te mata. É que não é da sua época o desenho do Hulk, né? Aquele que era todo... O da Fox Kids? Não, aquele é antigão, cara. Aquele desenho Desenho? paradão. Sabe que só vinha o Kabum. Não é da minha época, não. Não. Mas eu sou geek. Eu gosto É. de animes, mangás, de Super-heróis. Marvel DC, Eu Aquaman. acho que é isso, né? Já terminaram o assunto. Já foi o assunto. Mas é isso. Acho que deu pra gente conversar bem sobre esse assunto. Acho que deu pra dar um panorama interessante. E acho que esses casos, infelizmente, são dolorosos individualmente pra família e socialmente também. E também são importantes pra gente refletir sobre essa questão de pressão estética, de como a gente se comporta com pessoas que trabalham com essa questão estética na internet, sobre comentários, sobre empatia e sobre como a gente trata o nosso corpo, né? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. Até a próxima e tchau!